saber, né, de vocês, o que gerou esse interesse com relação ao mundo dos investimentos, né? E mais particularmente também com relação direta com investimento para pessoa física. Porque acho que eu e o Leandro, a gente começou com investimentos, pô, quero trabalhar com investimentos, ir para esse lado institucional e trabalhar em fundo de investimento e tudo mais. Queria perguntar isso para vocês, como é que surgiu esse interesse? E ainda mais, pô, legal, vou ensinar isso daqui para as pessoas. Eu acho que a gente tem uma história diferente, eu e a Carol, né? Na verdade, a minha formação, como você disse, é de finanças. Então, eu entrei como estagiário na época na Criticar, que era uma empresa do Citibank e do Itaú na época, né? Enfim, depois elas se dividiram. E eu fui pro lado do Itaú. Então, eu fiquei 10 anos trabalhando no mercado financeiro. E ali, estagiário, cara, eu convivi com muitas pessoas que eram investidoras já. E eles falavam bolsa de valores, ações, e ações da Petrobras, na época BMF. E aí eu falava, caraca, eu quero participar disso, né, cara? Eu ganhava pouco na época, sei lá, R$1.000 por mês. Eu tinha que pagar minha faculdade, que era 500, não sobrava tanto dinheiro. Mas mesmo assim eu fui ali e comecei. Eu lembro até hoje, eu comprei minha primeira ação em 2006, que foi uma ação da Petrobras. E assim, eu comprei sem saber exatamente o que eu tava fazendo, né? Eu queria estar no meio deles ali, falando, não, eu também tenho. Mesmo que eu tava ali com um pouquinho de dinheiro, eu tava ali. E na época a gente não tinha tanta informação, né? Enfim, era comum chegar no banco, as pessoas estarem com jornal, papel, lendo, né? Já existia internet, claro. Mas não era que nem hoje, com tanto canal de comunicação, que nem o YouTube que a gente tá falando aqui. E era algo muito mais difícil de obter informação. Então eu comecei assim. Meu interesse começou dessa forma, aos pouquinhos eu fui... né, investindo em outras coisas, fui estudando, entendendo melhor o que eu estava fazendo. Quebrei a cara várias vezes no começo, fiz investimentos errados. Mas enfim, eu comecei assim. Acho que a Carol começou em 2015, né, Carol? Eu comecei... Com alguns erros e acertos. Não, eu errei bastante. Eu até, quando eu fui fazer o meu primeiro vídeo do canal... Mas aí, antes de eu entrar nisso, que é algo que muita gente pode ter errado também... A questão de família, né? A gente veio de uma família, eu e o André, quando a gente era novo, os nossos pais tinham condições muito boas, né? Então, assim, a gente estudou em boas escolas, a gente estudava em escolas que trouxeram uma dicção boa, uma noção muito boa de dinheiro, tudo. Mas aí, no meio desse caminho, quando a gente tinha ali mais ou menos uns 15 anos, eu tinha uns 15 anos, o meu pai acabou perdendo muitas coisas, né? Porque assim, meu pai era um cara que tinha muito dinheiro, nossa família era muito bem estruturada, com grana. E aí, no meio desse caminho, meu pai acabou perdendo várias coisas, né? Em jogo, enfim, a gente fala muito sobre isso, eu falei também já várias vezes. Então, a gente meu pai perdeu muito dinheiro em jogo, o que acontece com muitas pessoas até, eu ia até falar, que a gente convive, tem um né? tataravô que era trilionário e aí perdeu tudo em truco, sabe? E aí fica quem sabe jogar, né? Porque aí você tem que saber lidar com essa questão de não ter a mesma grana que você tinha, tem que ter organização financeira. Então, a gente sempre foi muito... A gente vivenciou uma parte muito boa de ter grana, de vir de boas escolas, de ter um padrão de vida alto, mas a gente também vivenciou o lado ruim, né? O lado mais difícil, que é a falta do dinheiro, que é algo que a gente não quer pra ninguém. Então, a gente começou a administrar muito cedo isso na nossa mentalidade de dinheiro, de saber lidar com isso. Mas, quando eu trabalhava na TV, eu trabalhei bastante tempo na televisão, né? Eu sempre fui muito de poupar. Eu nunca fui aquela pessoa de gastar dinheiro à toa, de ostentar luxo, que era algo que eu via muito na TV. Então, eu sempre gostei muito de falar sobre dinheiro. E eu observava as pessoas que ganhavam muita grana, mas perdiam muito na TV. Quebravam, assim, com muita facilidade. Eu falei, eu nunca quero chegar nisso. E aí, eu comecei a investir. Só que, o que eu errei? Aí vem a parte que eu ia linkar pra vocês. Eu poupava, só que eu ia muito na onda de gerente. Meu irmão trabalhava já no banco. E eu, às vezes, eu falava, não vou incomodar o André, tudo... E faltava muito, muito mais conhecimento do que o André, por exemplo, no começo. E aí eu confiei meu dinheiro totalmente, uma boa parte, para um gerente de banco. E esse gerente me colocou numa previdência péssima na época. Não que não tenham previdências boas hoje, né? Tem que olhar todas as taxas, tudo. E aí, na época, eu coloquei aquele dinheiro lá. E eu ia colocando todo o meu dinheiro para render só lá. E aí, um dia, eu falei, bom, vou mostrar pro meu irmão minha carteira. E eu cheguei, lembra, André? Ela tava muito concentrada. O cara colocou todo o dinheiro dela, assim, milhões de reais... Tudo em previdência. Eu falei, pô, caraca, previdência é interessante, é bacana, mas tudo, tem né? que diversificar, pô. Não Perfeito. dá pra você concentrar tudo ali, né? E aí, aos poucos, a gente foi retrabalhando essa questão, né? Isso quando ela veio conversar comigo. E aí, o interesse dela começou nisso.
Aí eu comecei a incentivar ela a estudar mais ações, fundos imobiliários, outros investimentos. E a Carol é uma pessoa muito inteligente, pega muito rápido as coisas. Começou a fazer curso, fez curso do Perini, fez curso do Thiago. E aí conseguiu evoluir, entendeu? E a gente já trabalhava com as redes sociais, a Carol sempre teve muitos seguidores. E a gente já investindo, já era investidor, a gente percebia o quê? Sempre que a gente ia buscar algum conteúdo na internet, nós caíamos sempre nas mesmas pessoas, que era a Natália, o Thiago e tal. E a gente falou, pô, tem espaço pra gente chegar e trabalhar isso. E aí foi um desafio, né? A Carol era modelo, tal, tinha toda a sua mídia como modelo. E deu super certo. Então, a partir dali foi em 2018, 2019, a gente começou a levar o nosso conteúdo para as redes sociais, primeiro com a Carol, depois eu saí das estratégias, bastidores, entrei também à frente das câmeras. E aí surgiu o Irmãos Dias Podcast, enfim. Legal. Super bacana. Boa. E hoje com milhões de seguidores aí. E vocês têm algum foco hoje, assim? Por exemplo, é muito comum você ver, principalmente a galera que tá na internet, tem alguém que só foca em ações, tem alguém que só foca em FIIs, tem alguém que só foca em renda fixa, tem alguém que foca em, às vezes é muito genérico, pega tudo um pouco. Vocês têm algum foco específico, assim, alguma coisa que vocês gostem mais? Ou vocês gostam de olhar a carteira como um todo? Não, eu gosto, assim, o André é até mais arrojado, a carteira como um todo. A gente tem a maior parte ainda variável, mas a gente avalia tudo, né? Até exterior. A gente tem uma porcentagem, eu tenho até, acho que menor que o André em cripto. Mas não, a gente olha tudo. A renda fixa, inclusive, também eu tô olhando bastante agora. E assim, a gente tem a carteira dividida. Show. A gente não foca só em A gente um diversifica ativo. bem. Legal. A gente sempre fala, né? Eu tenho muito esse lema comigo. Quem diversifica dorme bem. Porque investir, na minha concepção, é você encostar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Porque muitas pessoas investem em ações e aí quando coloca a cabeça no travesseiro, vai pensar um pouquinho e fala, meu Deus, o que vai acontecer? O cara acorda, a primeira coisa que ele vai fazer é ligar o home broker dele para ver o que tá acontecendo. Acorda se ele acordar tarde, né? Que abre às 10. Mas, enfim, ele vai começar a olhar os investimentos dele, né? Modo de falar. E aí ele começa a ficar desesperado, começa a virar aquele investidor torcedor. Então a gente ensina que os investidores devem ter uma carteira diversificada, não concentrar tudo em um único ativo e também entender o que está fazendo, né? Tem que entender o perfil de risco. Pô, o cara aceita mais risco? Vai ter um pouquinho mais na renda variável. Aceita menos risco? Começa aos poucos na renda variável, concentra mais na renda fixa. Agora nós temos um perfil parecido. Eu, por exemplo, hoje tenho meu patrimônio 80% em renda variável, 20% em renda fixa. Aí tem gente que vai falar, nossa, você é maluco. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho 30% nos Estados Unidos, eu tenho 25% em fundos imobiliários, então eu diversifiquei bem minha carteira. 20% em ações no Brasil. Agora a Carol também está próxima a isso, acredito eu, Um pouco menos, um pouco menos que o André. Mas é o que ele falou, porque a gente sabe, até vocês também, a gente sabe onde a gente está colocando dinheiro, né? Porque a gente vê muito erro disso. E parece que é o básico, mas é o que a gente mais vê, né? A gente costuma falar para as pessoas, né? Pô, os seus investimentos, eles não podem tirar a sua energia, a sua atenção, o seu foco do seu principal função, que é você trabalhar para gerar renda, para você conseguir poupar mais e colocar dinheiro lá, né? Eu até faço uma simulação para o pessoal. Pô, se você desde o plano real, se você poupasse e investisse um salário mínimo por mês e colocasse no CDI, que lá atrás era uma taxa boa pra caramba, acima de 20% ao ano, hoje você ia ter 400 mil reais. Pô, é um patrimônio legal? É um patrimônio legal, ainda mais considerando que a gente está no Brasil, mas isso não vai te dar a independência financeira que a grande maioria das pessoas está almejando. Sim. Então veja, poxa, isso você poupando e investindo um salário mínimo por mês, que hoje está perto de R$ 1.300, o que também não é pouco para a maioria das pessoas. Então, caraca, Gui, hoje eu consigo poupar e investir um salário mínimo por mês. Será que eu vou conseguir chegar lá com uma renda passiva mensal de 50 mil reais? Acho que não. Não. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar gerar uma renda maior para você conseguir poupar e investir mais. Eu acho que o pessoal distorceu um pouco aquela visão de Warren Buffett da vida, né? Que Warren Buffett, cara, se for olhar o quanto ele acumulou de patrimônio, dá um salto depois que ele completou 50 anos. Bilionário, mesmo depois de 55, alguma coisa do gênero. E, a galera acha que vai conseguir ficar bilionário em, 10 anos, sabe? 10 anos investindo R$1.000 por mês, eu vou ficar... Não vai, você vai acumular um bom patrimônio, vai passar um sufoco, mas no final do dia é mais importante que o dinheiro trabalhe para você e não você para o dinheiro. Claro. Muita gente começa a investir em ações e fica nessa, né? Abre o home broker todo santo dia, fica lá acompanhando, aí quer analisar 17 empresas. Cara, eu tenho uma equipe de... Acho que são 11 pessoas que estão com a gente. Nem lembra. Hoje, porque a gente está contratando gente nova. E, cara, é difícil pra caramba fazer esse trabalho com 11 pessoas. Imagina você fazer individualmente, analisar 17 cases. Eu não analiso 17 cases diferentes. Então, não tem como. Você tem que trabalhar no que você faz, fazer aquilo da melhor maneira possível, tentar levar seu salário.